Pessoal, vamos aí então dar continuidade ao nosso material, né? O nosso quinto material a partir aí do slide 46. Dando continuidade à iatrogenia. Iatrogenia número 4. Iatrogenia do silêncio, que decorre da dificuldade de ouvir adequadamente o paciente e sua família. Esse fator, pessoal, é um pouco complicado, porque nós sabemos que o dia a dia de um profissional da saúde, ele é muito desgastante. E o idoso, ele precisa de um tempo para ele vir a se expressar, para ele vir a desenvolver ali uma empatia com o profissional e começar a se abrir, para que ele consiga também expressar suas dificuldades, suas necessidades. E isso precisa de tempo. E muitas das vezes, vamos supor, como um exemplo, um idoso que é da área de uma unidade da saúde da família, ele vai ali fazer uma consulta, ou então um idoso que vai no setor hospitalar. Vamos dar o exemplo do setor hospitalar. O idoso não conhece aquele médico que está de plantão no setor hospitalar. E ele vai ali fazer uma consulta porque ele tem uma queixa de saúde. Só que quando ele chega lá, ele não consegue se expressar de forma com que o profissional de saúde faça julgamento da sua real necessidade. Ele tem dificuldade de se expressar. E o que acontece? O profissional, muitas das vezes, ele tem a dificuldade de ouvir adequadamente o paciente e sua família. Ele não consegue entender realmente quais são as queixas da família e do idoso. E isso dificulta um atendimento de qualidade. O subdiagnóstico, né, que é pela tendência de atribuir todas as queixas apresentadas pelo idoso ao fenômeno da idade, o que pode resultar um grave erro, sim. Porque muitas das vezes nós olhamos assim, é idoso. Idoso, ele é queixoso, ele é poliqueixoso. Idoso, ele é hipocondríaco. Idoso nunca vai falar que está bem. O idoso sempre reclama. O idoso, tudo para ele está ruim. Então, nós temos esse julgamento. E nós utilizamos esse julgamento no dia a dia com os idosos. Então, muitas das vezes, a dona Maria chega lá no posto de saúde, vocês estão lá de plantão. Aí a dona Maria vira para vocês e fala assim, estou sentindo muita dor de cabeça hoje, minha cabeça está com um zumbido, doendo muito, minha filha, doeu demais, não estou aguentando, né? Um formigamento aqui no braço, doendo demais. O que é que eu julgo? A dona Maria vive bebendo pinga aí no fim de semana, não toma os remédios direito, porque eu já sei que ela não toma. Isso aí já é por causa da pressão mesmo. Isso aí é porque está querendo atenção. Isso aí é porque está comendo muita coisa errada no fim de semana. Não, essa dona Maria pode estar apresentando um sintoma de infarto agudo do miocárdio. E aí o que acontece? A questão de dona Maria ser idosa e desse fenômeno complexo que é o idoso faz com que nós, profissionais da saúde, julguemos as queixas do paciente idoso, do nosso cliente idoso. E faz com que nós temos subdiagnósticos, nós não temos um diagnóstico preciso e não temos uma visualização da real necessidade daquele idoso. Então, nós devemos ter cuidado com essas questões. A gente erra muito com essas questões. Um outro fator é a cascata propedêutica, que é o quê? Em que a solicitação de exames é feita de forma desnecessária, extensiva, sem indicação precisa. Por exemplo, às vezes o médico vai lá e pede uma ultrassonografia ou então uma ressonância magnética de um idoso de 90 anos, 95 anos, para descobrir se ele tem alguma alteração, vamos dizer, uma hérnia, né? Se ele tem uma hérnia. O idoso de 90 anos, né? Nós não somos médicos, né, profissional, mas visualizando aí uma forma mais simples, de uma forma mais simples, um idoso de 90 anos, será realmente que ele tem uma capacidade de ser submetido a uma cirurgia de hérnia? Será que realmente necessitaria da família gastar com esse exame? Então, assim, tem essa questão dessa cascata propedêutica que causa muito prejuízo, porque muitas das vezes é de forma desnecessária. Uma outra questão também que permeia a iatrogenia e essa questão do atendimento que é direcionado para o idoso, que causa consequências, né, que é o fenômeno todo que nós estamos estudando, é a distanásia, que é caracterizada pelo prolongamento artificial da vida, sem perspectiva de reversibilidade, com sofrimento para o paciente e sua família.
Essa questão de distanase é muito discutido, pessoas que ficam muitos anos internado em UTI, às vezes de forma vegetativa, sem um prognóstico favorável, e aí às vezes a família, isso causa prolongamento de vida, prolongamento de sofrimento para a família, né? E nós temos aí alguns casos que a família pede para desligar os aparelhos, né? Mas é uma questão bem complexa, né? Mas está aqui para citar para vocês terem um entendimento. Prescrição de intervenções fúteis ou sem comprovação científica. Então, tem alguns profissionais que têm essas questões. Então, assim, nós técnicos de enfermagem devemos orientar o que nós podemos fazer como técnicos de enfermagem, porque nós somos formação técnica, temos conhecimento. Isso prova, né? Temos conhecimento de qualquer técnica. Entra também, pessoal, aqui que nós já conversamos. Tínhamos aí a questão das nossas aulas práticas. Ah, Aline, mas eu não aprendi, eu não vejo o pessoal fazendo assim. Ah, Aline, a técnica... Gente, qual que é a técnica correta? Né? Nós somos técnicos, desenvolvemos técnicas de atendimento. Qual que é a técnica correta? Ah, eu aprendi que para me verificar a pressão arterial eu tenho que fazer assim, assim. Não, nós devemos fazer as situações, agir de forma científica e técnica, né? Nós realizamos ações sobre embasamento teórico, né, científico. E a heterogeneia do acesso de intervenções e intervenções reabilitadoras. O excesso de equipe interdisciplinar pode trazer consequências desfavoráveis ao paciente, assim como faz a polifarmácia. Tudo que é exagerado é prejudicial, né, pessoal? Mas ressaltamos agora há pouco a importância do atendimento multidimensional, multiprofissional, mas também a heterogeneia do excesso vem dizer com que, se tiver uma equipe interdisciplinar excessiva, que cause assim, uma intervenção excessiva, pode causar aí umas consequências desfavoráveis ao paciente. Lembramos que é importante sempre respeitar o que aquele idoso quer, até onde ele pode ir, né? Temos aí alguns idosos que, por exemplo, não fazem uso da vacina da gripe, não aceitam. São idosos que têm um cognitivo preservado? São capazes, funcionalmente capazes, cognitivamente preservados? Então, ele tem condição de decidir por ele. Nós vamos pegar esse idoso e vamos aplicar a vacina da gripe de forma à força? Então, não devemos julgar essas questões. Cada caso é um caso. Lembrando também que o fato de pegar um idoso à força para tomar uma vacina e obrigá-lo a fazer com que ele tome aquela vacina pode causar consequências terríveis psicológicas para ele. Por quê? Porque ele já está observando as limitações que o cercam. E aquilo que ele fazia, deixou de fazer. Se de repente ele é pego à força para tomar uma vacina, ou para fazer uma viagem, ou para tomar um remédio que ele não queira, pessoal, pode causar um constrangimento e uma alteração psicológica bem significativa para esse idoso. Então, devemos saber até onde podemos chegar com essas intervenções, né? Sempre está dando maior credibilidade para a conversa, para o entendimento, para a explicação, né? O idoso é importante que a gente chegue nele e explique para ele as coisas antes de acontecerem 2, 3, 4 vezes, prepare ele para receber, vamos supor, hoje é dia de vacina, né? Eu sei que amanhã é dia de vacina, então eu começo desde hoje a prepará-lo, ó, está tendo a campanha da vacinação, tá? Todas as pessoas aí fora estão vacinando. No outro dia eu chego, olha, o pessoal do posto ligou, disse que nós vamos ter que vacinar, né? Então tem essas questões, então nós devemos trabalhar isso aí com as mães em casa, com seus avós. Prepare eles, prepare para o que vai acontecer, para eles terem tempo de pensar como eles vão se comportar nesses momentos. Não podemos tratar os idosos como adultos jovens aí que se você dá a informação não, né? O que eles mais querem é respeito, e o fato de você chegar para explicar um procedimento, o que você vai realizar, eu vou puncionar a sua veia, eu vou tirar o sangue, né? Se ele não entender o que é punção, né? O senhor precisa sentar um pouco para depois eu verificar a pressão. O senhor precisa tomar esse medicamento, porque esse medicamento causa aí inchaço na perna do senhor, seu Antônio. É importante chamar esse idoso pelo nome, sempre antes de falar
Eu gosto de falar, pessoal, a respeito de ações carinhosas com os idosos. A gente pode sim chamar de meu querido, mas sempre colocar primeiro o Senhor. Ou seja, cheguei para conversar com o idoso, seu Pereira, que está ali no posto para ser atendido. Bom dia, seu Pereira, o senhor tá tudo bem com o senhor? Oh, meu querido, vamos sentar aqui. Primeiro eu mostrei o respeito por ele, porque eu disse bom dia, o senhor está bem? Para depois eu falar, oh, meu querido, vamos sentar aqui. Então, depois que eu mostrei para ele que ele é o senhor, que ele tem uma identidade, eu vim a mostrar para ele o meu carinho. Então, nós devemos tomar cuidado com essas questões. Em casa, pessoal, quando vocês forem na casa dos seus parentes ou no atendimento com os idosos nas residências, sempre pedir licença para entrar. Pedir licença para entrar no quarto deles. O quarto de cada idoso, né, é a casa dele ali, né? No hospital, por exemplo, eu posso entrar. O quarto naquele momento ali é a casa dele. Então, nós não temos ciúme das nossas coisas. Então, assim, quando alguém chega na nossa casa e ele não pede licença para entrar, por que nós devemos no hospital, por exemplo, porque eu sou técnica de enfermagem, entrar e abrir a porta e entrar no quarto do idoso sem falar boa noite, posso entrar? Meu nome é Aline, vim aqui porque eu tenho que fazer alguns cuidados, tenho que olhar a pressão do senhor, tenho que administrar medicamento, na hora de coletar a urina, né? O médico vai fazer um raio-x, pediu para fazer um raio-x, então tem toda uma questão complexa, nós devemos estar aí atento, né, a essas questões, pessoal. Tratado de idoso, nós devemos tratar do idoso de forma diferenciada e complexa. E nós, profissionais da saúde, devemos aí estar ampliando o nosso campo de visão para o atendimento diferenciado para o idoso, porque nós vamos ter a cada ano que se passar o maior número de idosos e a clientela idoso é uma clientela que requer do profissional da enfermagem um atendimento de qualidade, um atendimento diferenciado, requer de nós profissionais da saúde, profissionais da enfermagem, melhor conhecimento para tratá-los. Então, devemos aí desenvolver esse crescimento profissional para atender os nossos idosos, para que quando vocês estiverem no setor hospitalar, porque daqui a uns dias, pessoal, daqui a alguns anos, o público a ser atendido no setor hospitalar, nós vamos ter aí a maioria idosos. Como vocês vão tratar esses idosos? Eu não tenho paciência para mexer com o idoso. Não é assim, não. Nós vamos estar aí abordando e ampliando o nosso conhecimento a respeito do envelhecimento populacional, do tratar dos idosos, de como eu devo tratar esses idosos. O slide 48 nos aborda aí a incontinência urinária e fecal. O que é incontinência? A incontinência, como o próprio nome já diz, refere-se à incapacidade de segurar a urina. A incapacidade de segurar a urina, quando eu falo da incontinência urinária, eu tenho a incapacidade de segurar a urina. Quando é a incontinência fecal, eu tenho a incapacidade de segurar as fezes e os gases. Eu não consigo aí manter a capacidade funcional perfeita, porque ela pode ocorrer em diferentes faixas etárias e por diferentes causas, mas tende a aumentar progressivamente com a idade, acometendo principalmente as mulheres. Aí eu só volto a ressaltar para vocês a questão, pessoal, da musculatura. O envelhecimento causa uma perda muscular, né? Uma perda de contração. Nós temos aí um depósito maior de colagenase nas articulações, diminuição do tecido muscular, aumento do tecido adiposo. Isso aí faz com que tenhamos o quê? Uma perda funcional. E essa perda funcional, ela vai o quê? Cada vez mais aumentando. Ela não é gradativa, ela é progressiva, né? Ela vai sempre aumentando. Por isso a questão da atividade física, da boa alimentação, do comer banana, né? Para evitar aí cãibras. Então tem toda essa questão fisiológica, e essas questões fisiológicas faz com que o idoso tenha essa incapacidade de segurar a urina e as fezes. E também está muito relacionada à questão de estilo de vida, né? Algumas situações podem fazer
a perda dessa musculatura dos esfínteres, né? E essas dificuldades de estar segurando a urina e as fezes. Quais são os prejuízos terríveis, né? Essa foto aqui mostra uma idosa triste. Ambas as incontinências podem provocar impactos significativos na vida do indivíduo e daqueles ao seu redor, cuidadores, familiares, devido ao significativo constrangimento que causa. Familiares reclamam muito, pessoal, de idosos com a questão da incontinência, principalmente a urinária, porque o idoso, ele vai assistir televisão, ele senta ali no sofá e ele, como ele não tem condição ele não tem a capacidade funcional preservada, ele não consegue segurar a urina. Às vezes ele faz xixi, né? Ele elimina a urina ali no sofá. Aí a filha reclama, a neta reclama, o marido da mulher reclama, né? Então, assim, causa prejuízos na vida dos indivíduos e naqueles que o cercam. O idoso, às vezes, ele vai sair para uma festa e ele vai tossir. Na hora que ele tosse, libera a urina. E aí ele fala, fica constrangido porque molhou a roupa, quer ir embora. Então, assim, tem uma dificuldade. Eu lembrei aqui agora, pessoal, muito importante ressaltar a questão do idoso. Quando a gente fala de incontinência urinária, eles têm uma resistência terrível em fazer uso da fralda, porque a fralda, muitas das vezes, ela é necessária para evitar certos tipos de constrangimento. Só porque usar fralda é tirar do idoso a capacidade funcional de ir até o banheiro. E isso causa um prejuízo psicológico nele. Mas muitas das vezes é uma necessidade fazer uso dessa fralda para evitar outros prejuízos sociais. Então é importante, né? Já entra o outro fato da necessidade de vocês trabalharem com eles, trabalhar com o cuidador, porque você é técnico de enfermagem. Você vai lá em casa, na casa da dona Antônia, orientar o cuidador de idoso para que como ele deve agir com aquele idoso e como que ele vai fazer os cuidados com aquele idoso. Você tem mais conhecimento técnico para isso. Então, assim, oriente para que seja preparado anteriormente o uso da fralda, a aceitação do uso da fralda. O que devemos observar quando nós falamos de incontinência urinária e fecal? Ela é diária ou é esporádica? Por exemplo, é só quando a pessoa tosse? Ou é só quando ela sorri? Ou quando ela aperta a barriga? Né? É por esforço? A pessoa idosa sente vontade, mas não consegue chegar a tempo no banheiro. Acontece muito com pessoas, principalmente homens que têm problemas de próstata e câncer, né? Então, assim, ele tem o volume da próstata faz com que tenha ali uma diminuição no espaço da bexiga e causa que essa dificuldade, às vezes, de liberar a urina, e ele fica aí sentindo, às vezes, um pouco de dor, né? E às vezes ele libera a urina de forma que ele não consegue chegar a tempo no banheiro. Tem dificuldade de tirar a roupa para urinar? Porque a alteração física motora, ela faz com que eu tenha o quê? Limitação para com que consiga tirar a minha roupa. Então eu posso ter essa urgência de ir ao banheiro e não conseguir tirar a roupa. Aqui mostra, né, uma idosa chegando na frente do banheiro das mulheres e fez o xixi na roupa. A urina sai em grande volume ou fica pingando na roupa? Que é a questão da próstata do câncer que eu falei para vocês. O idoso tem dificuldade de chegar ao banheiro? Pessoal, essa urina, quando ela fica pingando, às vezes o paciente sente muita dor, está muito relacionada com a questão de infecção de urina. Temos que ter muito cuidado com isso. A perda de urina ou fezes ocorre só de dia ou só à noite? Né? Pessoas que fazem uso de medicamentos que são diuréticos, né? Eles são orientados a usar no máximo um comprimido de diurético até as 3 horas da tarde. Por quê? Para que não haja uma perda na questão de qualidade de vida do idoso, porque o diurético faz com que aumente o volume de urina e a pessoa por si só tem que ir várias vezes ao banheiro, aumenta o volume de idas ao banheiro. Então tem a questão medicamentosa também. O idoso toma algum medicamento que pode causar incontinência, como diurético, né? Aumenta a eliminação de urina, antidepressivos, antialérgicos. Por exemplo, aí, pessoal, nós temos aí furosemida, hidroclorotiazida. Observe que esses medicamentos são sempre prescritos para estar usando no período da manhã e no máximo até a tarde, né? Porque eliminam facilita a diurese, então que aumenta o fluxo de urina. O idoso relata dor ao urinar, urina várias vezes.
ao dia ou a urina tem cheiro forte. E ao evacuar, é importante, pessoal, que nós tenhamos aí é importante que o idoso sempre esteja fazendo, pelo menos a cada 6 meses, um acompanhamento médico de avaliação com exames. E nós devemos também estar atentos à questão de queixas de infecção do trato urinário. Porque às vezes, por exemplo, o idoso ele tem um histórico de hérnia. Aí de repente ele começa a queixar que a hérnia está doendo. Você vai observar, não é a hérnia. Vamos fazer um exame de urina? Você verifica, faz o exame de urina, aí dá ali infecção de urina. Então nós devemos ter aí uma visão global. Porque eu não posso focar apenas na queixa de dor, na inflamação na hérnia e esquecer do restante. Entenderam? Vamos finalizar, pessoal, nossa aula dessa semana. Na próxima semana nós vamos estar aí dando continuidade aos tipos de incontinência urinária. Estarei colocando para vocês aí no ambiente, enviarei para a Josélia nossa atividade avaliativa. Façam, quem tiver dúvida envia para mim no PV. E nós vamos dar continuidade na próxima semana aos tipos de incontinência urinária e aí continuando aí nos 5 Is. Espero que vocês tenham uma ótima semana, que Deus guarde e proteja vocês, suas casas, abençoe as suas famílias, viu? Fiquem todos com Deus, um grande abraço.